Quais os principais desafios a cobertura das próximas eleições municipais deverão trazer em termos de produção de informações incorretas e mentiras deliberadas? E como elas podem afetar as eleições? Eu acredito que o grande desafio para lidar com a desinformação para o jornalismo nas próximas eleições é reconquistar a confiança dos leitores, reconquistar a confiança do público, né? E isso vai ser mais desafiador ainda no momento em que a gente imagina um jornalismo mais depauperado nessas eleições em função da pandemia, né? A pandemia afetou também bastante as empresas jornalísticas, né? Uma das formas de recuperar isso sem necessariamente entrar na questão dos recursos, da sustentabilidade, é buscando mais transparência, deixando bem claro por que uma determinada reportagem está sendo feita, como foi feita a investigação, né, por que a gente está tratando desse tema. Isso é muito importante porque o jornalismo precisa reconectar com as pessoas, no momento em que as pessoas estão utilizando várias outras formas de buscar informação. Em alguns lugares o jornalismo inexiste, né, nesses lugares que são os desertos de notícias, e o jornalismo precisa se recuperar, mostrar novamente a sua relevância. Esse é um quadro que não é um problema só do jornalismo, é um problema da sociedade como um todo, principalmente porque as pessoas estão cada vez mais formando opinião com base em desinformação, em conteúdo enviesado, e isso afeta drasticamente a tomada de decisões, né? E uma das tomadas de decisões é a decisão pelo voto, que pode, daqui a pouco, com base em desinformação ou de uma série de desinformações, levar à eleição de algum prefeito, de algum vereador nas próximas eleições. Quais as diferenças e pontos em comum entre verificação e checagem? Verificação e checagem são modos de fazer investigação de conteúdos suspeitos, de conteúdos duvidosos. O fact-checking, a checagem de dados, é um pouco mais antiga no jornalismo e ganhou nova relevância com o surgimento das agências de fact-checking que se especializaram em fazer a verificação do conteúdo, da veracidade dos conteúdos ou dos discursos de autoridades públicas, enquanto a verificação, ou debunking, ela faz a investigação dos conteúdos que são compartilhados por pessoas comuns nas redes sociais. Hoje em dia isso está cada vez mais difícil de discernir na medida em que tanto o discurso das autoridades quanto as postagens das pessoas comuns, elas acabam migrando para as redes sociais ou sendo feitas diretamente nas redes sociais. Então o ambiente de monitoramento para encontrar esses conteúdos, para garimpar esses conteúdos, acaba sendo o mesmo, e cada vez mais a gente vê as agências, as iniciativas de checagem fazendo as duas coisas. E por que ambas passaram a fazer parte do trabalho jornalístico? A checagem de fatos, o fact-checking, ele é muito importante para o trabalho do jornalista, como uma forma de ter uma segunda informação para que não se publique simplesmente um conteúdo declaratório, transformando aquilo numa verdade. Então, entender se aquilo que está no discurso das autoridades é verídico, é verdadeiro, é muito importante para o jornalismo. A verificação ela passou a fazer parte do jornalismo já no momento em que se começou a receber material conteúdos gerados pelas audiências, né? É muito importante que se faça a verificação, e várias ferramentas foram surgindo. Com o crescimento do poder das redes sociais e a viralização de vários conteúdos, quer dizer, várias pessoas que se transformaram em influenciadores,
também se passou a se fazer a verificação, a investigação desses conteúdos. Isso tem sido importante para o jornalismo na luta contra a desinformação. Como editor do projeto Comprova, que dicas práticas você daria para quem estiver cobrindo as eleições em termos de investigar conteúdo problemático? Algumas dicas para os jornalistas que vão fazer cobertura das eleições. Primeiro, entender o ambiente das redes sociais, que é onde vai trafegar o conteúdo duvidoso, o conteúdo de desinformação. Conhecer algumas ferramentas que possam ajudar a fazer monitoramento é muito importante. Conhecer ferramentas que podem ajudar na investigação de conteúdos digitais também é muito importante. Eu sempre digo que é bom desconfiar sempre e acreditar sempre, né? Desconfiar de conteúdos que tenham uma carga emocional bastante forte, isso é importante. É importante ter conhecimento da realidade do lugar onde estão se dando as eleições. Conteúdos que viralizam, então acompanhar com essas ferramentas os conteúdos que mais estão viralizando e aí com o olhar do jornalista estabelecer o grau de confiança naquele conteúdo, cuidar também com vitimização, certamente com o discurso de fake news muito presente no ambiente político, no ambiente eleitoral, muitos políticos vão tentar se fazer de vítima, inclusive ampliando alguns boatos por si só, para que eles possam passar essa ideia de que estão sendo vítimas de fake news. Que ferramentas tecnológicas básicas são essenciais para verificação e checagem? E por quê? Então, as ferramentas básicas para o trabalho de verificação e checagem, acho que a principal delas é saber utilizar todos os recursos avançados dos buscadores. Principalmente quando o conteúdo é em texto, a gente consegue chegar a várias fontes de informação que publicaram ou não desinformação através de buscas no Google, inclusive buscas em redes sociais. Então, saber fazer uma busca usando todos os tipos de operadores e para fazer busca avançada é muito importante, tanto nos buscadores como Google, Bing e outros, quanto as buscas avançadas das próprias redes sociais. É muito importante saber fazer isso. Outra que é muito útil no Brasil são as buscas reversas de imagens, né? Utilizar recursos para se fazer busca de imagens semelhantes, muitas vezes imagens que foram publicadas antes, ou do mesmo contexto, ou do mesmo ambiente, para se poder fazer uma boa investigação em cima de material de imagem, né, que é muito utilizado no Brasil para desinformação. Outra ferramenta importante que também está relacionada às buscas é saber utilizar esses buscadores para encontrar nas redes as informações sobre pessoas e sobre as suas conexões, né? Isso cada vez é mais difícil na medida em que a privacidade ou as regras de privacidade acabam escondendo muitas dessas informações, mas é muito importante que a gente possa encontrar as pessoas e principalmente as pessoas que publicaram, que compartilharam uma determinada informação pela primeira vez. Essas pessoas que seriam essas fontes primárias, elas são muito importantes para entender qual foi o propósito de uma determinada publicação, se ela recebeu alguma mudança de contexto posterior e entender, inclusive, quais foram as motivações que fizeram com que aquela pessoa tenha publicado uma determinada informação que a gente está vendo ou está tendo alguma dúvida sobre a correção dela.